crianças, aqui é a tia Nanda e hoje a gente vai fazer uma revisão de todas as aulinhas que a gente tem estudado nos últimos meses. Vocês estão prontos? Vocês lembram das histórias que a gente aprendeu? Vamos revisar e vamos relembrar essas histórias que são tão importantes, tá certo? Então, primeiro vamos orar e falar com Deus para abençoar a nossa aula. Deus, muito obrigada por esse dia, pelas nossas vidas, por estarmos aqui ouvindo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a lembrar das histórias, ó Deus, a guardar no nosso coração a Tua Palavra e aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá para a história de hoje, para a revisão. Vocês lembram das aulinhas que a gente teve durante as últimas semanas, esses últimos meses? Então, a gente começou estudando um pouco sobre a criação, os vários dias em que Deus criou todas as coisas. Depois, a gente estudou também sobre a história de Adão e Eva, que foi Deus que criou Adão e Eva e que Deus deu uma missão para eles. Mas Adão e Eva, eles pecaram contra Deus e eles saíram do jardim do Éden. E aí a gente conheceu a primeira família. Vocês conseguem reconhecer quem são essas duas crianças? Esses adultos são Adão e Eva. E essas duas crianças são Caim e Abel. A gente viu que a história se tornou triste. O que é que aconteceu naquela história? Vocês lembram? Caim, ele matou Abel, não foi? Ele pecou e ele se afastou de Deus, matando seu próprio irmão. Aí depois a gente escutou uma outra história, que foi a história de Noé. E Noé, a gente viu como Deus, ele abençoou ele, protegendo ele da destruição. E depois do dilúvio, Deus deu um sinal que apareceu no céu. Se vocês conseguem ver, o arco-íris, né? Significava que a terra não seria mais coberta pelas águas. A sexta lição, a gente teve o título O Filho que Deus Prometeu. O filho que Deus prometeu foi Isaac. E esse aí é a Abraão e Sara e o bebezinho Isaac no colo. Aí, depois disso, a gente estudou a história de José. Nessa imagem a gente vê os irmãos dele maltratando José, vendendo José como um escravo. Coisa triste, não é, crianças? O que os irmãos deles fizeram com José por causa de inveja, mas a gente tem que lembrar que Deus perdoa os corações. E tanto que na aula seguinte a gente viu que José lhe perdoou seus irmãos. E que o perdão realmente é a melhor atitude que devemos ter, já que nós também fomos perdoados por Deus. Aí a gente aprendeu a história dessa menininha aí. Vocês sabem quem é? É a Miriam. A Miriam, ela ajudou seu irmãozinho que estava para ser morto por causa do rei do Egito. E aí ela acompanhou ele dentro desse cesto para levá-lo em segurança, né? Ou seja, ela foi corajosa, né? Então, a gente viu a história dos amigos que queriam ajudar o paralítico, vocês lembram? E a gente aprendeu quanto os verdadeiros amigos são presentes de Deus e quanto Jesus ele pode curar, né, os enfermos, os doentes, como ele é poderoso. E Dorcas, vocês lembram de Dorcas? O que é que ela tá fazendo? Ela tá costurando. Pois é, ela servia a Deus e ajudava as pessoas com seus talentos, né? E aí, quando ela ficou enferma, Deus curou a sua vida, a sua enfermidade. E por fim, a gente estudou a parábola do bom samaritano, o desconhecido que se tornou amigo, aprendendo que devemos amar e ajudar nossos amigos e inimigos. Como é bom, né, crianças, a gente lembrar de todas essas histórias que a gente aprendeu nas últimas aulas. Qual é a história que vocês mais gostam? Tem alguma história que vocês lembravam mais? Que vocês lembram do que aconteceu, dos personagens?
Eu queria que vocês fizessem um desenho de todas as coisas que vocês lembram dessas histórias. E ficar bem bonito e mandar pra tia ver também, tá certo? O que é importante da gente lembrar de todas essas histórias, desde o Antigo Testamento, lá no começo do mundo, é como a gente consegue enxergar Cristo em todas essas histórias, né? Como mesmo até no Antigo Testamento a gente consegue ver os planos de Deus, o nosso plano de salvação. Então, em casa, ore com seus pais, agradeçam, né, todas as bênçãos que a gente tem por a gente poder ter a Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida e poder aprender mais sobre Deus e sobre Jesus Cristo. E agradeçam pela nossa salvação, porque nós podemos conhecer mais de Deus, tá certo, crianças? Semana que vem começamos uma nova aulinha com novos assuntos, tá bom? Um beijo! Tchau!